Boa noite, Guiomar. Guigui. Boa noite, Alessandra. Oi, Marcinha. Como estão as gêmeas? Boa noite, sou José Carlos. Valiante, tudo bem? Estão bem, graças a Deus. Que bom, ficamos felizes. Que bom. Boa noite, Ellen. Ele quer saber se você já está melhor. Ah, sim, graças a Deus, estou melhor. Estou recuperando essas coisas de gastrointestinal. Demora um pouco, mas as dores já estão me abandonando e já está normalizando aí a função, né? Graças a Deus. E graças às orações dos irmãos que eu tenho certeza que fizeram muito bem a minha pessoa. E como sempre a gente reage, né? Temos que reagir sempre a qualquer investida, física ou espiritual. Mas graças a Deus estou bem. Boa noite, Maria José, tudo bem? Graças a Deus, amém. Então, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todos sempre. Eu tô com saudade de ouvir a nossa musiquinha lá do Consolador, do Pai Celeste, do Evangelho, né? Aprendiz. Do Aprendiz do Evangelho. Saudade de ouvir as vozes de vocês cantando. Desafinadas, mas tudo bem. A minha principalmente. Então, vamos lá, vamos ver o que nos diz a leitura da lição do Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino. Ó, ela falou que você tá com a carinha mais bonita. Muito obrigado. Somos atores. A lição que veio para esta noite é essa. Seja tolerante com o próximo que erra. Quando erramos, queremos que os outros nos desculpem. Então, desculpe e procure ensinar-lhe dando seu exemplo. Não critique, porque a crítica destrói. Seja você um exemplo vivo e desculpe os erros alheios, porque não há pessoas más. Há enfermos e ignorantes da lei, que não sabem que volta para nós tudo o que fazemos aos outros, de mal ou de bem, de crítica ou de tolerância. Então, que assim seja e que Deus nos abençoe esta noite, que os amigos do Plano Maior estejam com todos nós, nos auxiliando
e que nós encontremos as palavras que precisamos esta noite. Abaixa um pouquinho. E então eu passo a palavra para o Pedro, que vai falar para nós sobre Jesus voltará. Boa noite, meus amados, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Eita perguntinha cuja resposta deixa aí uma pulga atrás da orelha de muita gente, né? Mas claro que nós vamos tratar o assunto na noite de hoje, sem a pretensão de sermos os donos da verdade e sem minimizar a crença daqueles que assim acreditam na volta do nosso Mestre Jesus. Vamos colocar aqui alguns pontos para que seja objeto até de reflexão e estudo nosso, né? A gente sempre está estudando, a gente sempre está tentando entender as palavras do Mestre, coisa que há 2000 anos estamos aí na briga. Mas no assunto em pauta, Jesus voltará, coloquei uma interrogação no final, para que não seja uma afirmação, porque pode ser uma afirmação, Jesus voltará, ponto final. Por que essa interrogação? A interrogação, ela exprime a não completa resposta, não é? Pode ser uma pergunta e pode ser uma indagação assim, sugerida, né? Será? Né? Mais ou menos assim, será? Jesus voltará? Bem, nesse ponto de vida, né, nessa altura da nossa vida, muitos de nós já têm aí a convicção, né? E não é nossa função, e nunca vai ser do Espiritismo, mudar a crença de quem quer que seja. Nós temos a função de esclarecer mentes e, se possível for, fazer com que a pessoa raciocine e pense da mesma forma que nós. Não para arregimentar exércitos aí, falar nós somos 3 milhões, 4 bilhões de espíritos ou seguidores no mundo. Isso não leva a nada. Porque tudo isso se resume, voltar de novo é bom, mas volta à máxima de que a salvação é individual. Então não adianta nada eu fazer parte de um grupo de 4, 5 bilhões de pessoas, sendo que a responsabilidade do meu espírito cabe a mim. Não é? Então não é essa a função do Espiritismo, arregimentar o maior número de seguidores possível para sermos estatisticamente maiores que qualquer religião A, B ou C, mas sim esclarecer o nosso ponto de vista. Boa noite. Boa noite, Aldinei. Boa noite, Rodrigo. E esse é um ponto muito divulgado, muito desejado até por alguns irmãos, né? A volta de Cristo. Mas vamos colocar aqui o nosso sentimento, tá bom? Começa do suposto retorno, de onde veio essa ideia. Então, 2000 anos atrás, os seguidores do Senhor, o Evangelho não diz especificamente se foi Pedro, João, Lucas, Mateus, quem foi que perguntou a ele. Perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está em Mateus 24, versículo 3. O Senhor Jesus respondeu: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos lá. Os outros irmãos que se apoiam na vinda de Jesus por essa passagem bíblica, que ele teria dito isso aos seus seguidores, passamos já por 2 guerras mundiais. Passamos já por várias pandemias e destruição em massa. Guerras e rumores de guerra sempre houve e continua havendo. Temos que pontuar uma coisa, gente, para entendimento desse versículo e entendimento da nossa conversa de hoje.
vamos ter que retroceder ao motivo pelo qual Jesus veio à Terra e o local. Bem, Jesus veio fazer cumprir a lei de Moisés, aquele povo daquela região. Ele tinha que se ater a todas as parábolas, tudo aquilo que ele falou, alegoricamente ou certamente, assertivamente, se relacionava àquela região, àquela data, àquela posição, àquele momento político e econômico e social que o mundo, que era bem menor em termos de habitação e de complexidade, vivia à época. Isso tem que ser levado em conta. Já havia guerra. Quantas guerras sucederam após a ida de Jesus ao local que ele se encontra? Eu não sei precisamente onde. Disse ser o céu, mas nós sabemos qual é o conceito que nós fazemos de céu e inferno. Obviamente em regiões superiores, em regiões crísticas, em regiões, por nós até agora, inalcançáveis. Então veja, rumores e guerras e rumores de guerras não seria o motivo principal para ele voltar, porque senão já teria voltado. Aliás, poucos anos depois do seu desencarne, né? Porque logo depois teve inúmeras guerras espalhadas pelo tão pequeno mundo à época. Agora, que dirá o nosso mundo atual, que é composto de inúmeros países, inúmeras forças, complexidades, línguas, hábitos, interesses, mil, não é? Jesus, àquela época, estando restrito àquela região, sofreu resistência gigante em sua aceitação. Ele veio num meio em que se cultuava apenas o Deus de Abraão, e que já tinha a sequência de Moisés. Então, para ele foi não a missão, mas assim, que a missão continua, né? Através de nós. Assim, a aceitação dele foi um pouco mais fácil, em razão dele ser judeu e pertencer já à casta dominante religiosa naquela época. Havendo a possibilidade dele voltar, igual à época que ele disse, vamos ver também nos textos bíblicos como ele faria isso. Então, como o Senhor virá? Então aqui, muitas pessoas leram essas palavras na Bíblia. Eis que vem com as nuvens. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso está em Mateus 24, 30. Elas têm certeza de que o Senhor virá com as nuvens. No entanto, por que ainda não tivemos tal visão? Essa é a única maneira com que o Senhor virá? Na verdade, existe uma coisa importante que temos ignorado em relação à vinda do Senhor. Nas Escrituras, há também profecias sobre Deus vindo em segredo, tais como Deus aqui eles colocaram como sendo Cristo, né? Nós sabemos que Jesus Cristo não é Deus, né? Eis que veio como ladrão, Apocalipse 16, 15. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro, Mateus 25, 6. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Mateus 24, 44. Pois, assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. Lucas 17, 24 e 25. E aí? Bem, supostamente nós teremos a maneira com a qual Jesus teria que voltar ao nosso planeta. Tá bom. Se admitirmos isso, nós teremos que admitir também que a missão de Jesus ficou incompleta na Terra. Pois você só volta
para completar alguma coisa. Agora vamos fazer um exercício de realidade. Não é de desconfiança e nem quem sou eu, quem somos nós para falar, não, Jesus não voltará. Eu determinei isso, eu sei disso. Quem somos nós para fazer isso? Nós estamos aqui apenas para raciocinar. Já que a nossa fé é raciocinada, nós temos que pensar. Nós temos que, no mínimo, imaginar como seria a volta de Jesus em 1, 2, 3. Voltou. Quando Jesus e seus assessores do alto resolveram pisar esse planeta, tinha um propósito, tinha um tempo, a coisa era organizada e tinha uma missão. Vamos virar a página já para a nossa doutrina, o que nós pouco pensamos e analisamos a respeito disso. Essa que é a verdade. Nós temos aí vastas informações, vastas literaturas que dizem quase sobre tudo da vida de Jesus. Mas essa assertiva da volta dele, pouca gente se propõe a discursar ou aprofundar-se. Até os espíritos não nos falam, porque também não sabem. Só por esse motivo, eles também não sabem, né? Então é melhor calar do que inventar, não é verdade? Mas segundo o G. Dias Duarte, que é um escritor também, enfim, eu achei interessante essa frase. A missão do Cristo, encontro com a humanidade e desencontros com a cultura religiosa. É profundo, é muito abrangente em uma frase. Encontro com a humanidade, que ele veio aqui pela humanidade, e desencontros com a cultura religiosa. Coisa que ele fazia com veemência, né? Combatendo lá os principais sacerdotes, aqueles hipócritas todos lá, que perduram até hoje. Bem, então, para não desfocar, vamos ver. Jesus veio onde? Veja bem, toda a frase, toda a alegação, toda a assertiva de Jesus falava em Israel. Travou? Acho que só para ela. Se alguém mais teve problema. Todo ensinamento de Jesus, inclusive, volto a dizer, as parábolas que ele se utilizava, era da região que ele vivia, circunscrita àquilo, aquela região toda lá, que hoje é o Iraque, né? Síria, Oriente Médio. É dali que veio. E nós sabemos aí sim a informação dos espíritos que foi ali porque aquela parte do mundo era a mais propícia para a vinda dele, uma vez que já... Ótimo, ainda bem. Uma vez já havia a crença em Deus único e já havia a precedência de Moisés e todas as profecias do povo hebreu sobre a vinda do Salvador. Então, ele ia encarnar onde? Na China, no Japão, que já existia, claro. Não, foi naquela região que havia a aceitação do Deus único. E já esperavam. Deus de Abraão, e já esperavam por ele. Opa, então é ali que eu vou nascer, né? Para poder plantar a minha semente. Na verdade, foi o que Jesus fez aqui. O germe da verdade. E depois, as revelações futuras dos espíritos, de almas encarregadas de renovar e de fortalecer o Evangelho até os dias de hoje, que convenhamos, está enfraquecido, está envolto em interesses tais que não são aqueles que Jesus veio trazer, não é? Daí muitas pessoas acreditarem também, não, Jesus precisa voltar. Eu vejo algumas postagens no Facebook, não, passou da hora, tinha que voltar e já queriam que já viesse destruindo a humanidade, porque não valeu a pena. Né? Ai, meu Deus do céu. Estão colocando que está travando muito. Eu não sei, gente, o que pode... Pode ser as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mas persistam. Verdade. Se for o caso, depois assistam rapidinho no Facebook, vai ficar gravado lá. Né? Então veja,
Vamos exercitar nossa mente. Onde Jesus viria? Nasceria onde? No Brasil? Afinal de contas, nós temos essa alcunha maravilhosa aí, né? Pátria do Evangelho, celeiro do mundo. Seria um bom lugar para ele vir? Estados Unidos, talvez? Toda a tecnologia à sua disposição. Na China, para que se quer nascer, né? Onde mais? É uma pergunta que não temos que fazer. Bom, Jesus vai voltar. Bom, se não for em cima de nuvens de 1000 megatons, como diz a música do Raul Seixas, né? Como seria? Seria em silêncio, como já diz outras partes bíblicas, mas ele teria que voltar. Para ele voltar, ele teria que se reencarnar, ou reencarnar-se, não é verdade? Tem outra forma de a gente surgir nesse mundo, a não ser através do nascimento biológico? Tem? Não, não tem. Então teria que ser... Quem seriam seus pais? Qual a casta familiar? Que região do mundo? Onde ele reiniciaria o seu ministério? Bom, teria que ser, por lógica, né? A exemplo da primeira encarnação dele, ele foi num lugar em que já aceitavam a ideia dele. Então teria que ser num país em que tivesse o cristianismo como pulso. Brasil? México? Um país latino, né? Porque os países europeus são mais secos, menos religiosos. Alguns, inclusive, perseguem os asiáticos, né? Principalmente a China, sendo bem claro, perseguem o cristianismo. Então, lá não daria não. Então, vamos supor que fosse aqui no Brasil. Que honra, né? É? Mesmo? Será? Tá bom, aceitamos. Ele veio. Tá bom. Onde? O Brasil é imenso. Vamos reeditar o nascimento de Jesus. Ele nasceu simples, na manjedoura, em local árido, local com recursos parcos, enfim, uma região pobre. Nordeste. Escolhe um lugar lá qualquer. Até para escolher o estado tá difícil, né? Vamos para o mais pobre que nós temos. O estado mais pobre do Brasil, Piauí. Então ele nasceu no sertão do Piauí. Sobreviveu. O que exatamente ele iria acrescentar? Como o reconheceríamos? Sairia ele fazendo seus milagres novamente? Qual o sentido da evolução humana? Se você vai derrocar tudo que Deus fez até agora, todas as leis, que aliás os milagres de Jesus, temos conhecimento e livros específicos para estudo, nenhum derrocou a lei divina. Todos podem ser feitos por Jesus e por aqueles que tiveram a capacidade espiritual e manipulação fluídica que ele tem, que aqui na Terra não temos. Não é? Iam chamá-lo de louco. Ah, sim. Beato Salu, quem assistiu aquela novela lá? Do Roque Santeiro. Do Roque Santeiro. Aquele homem que ficava arrastando lá, falando aquelas coisas lá. Sequer teria ouvidos. Isso eu garanto. Não sou profeta, mas isso eu garanto. A julgar pelo que nós fazemos, a julgar pelo que nós cremos, a julgar pela evolução tecnológica desse mundo. Onde caberia Jesus aqui? De novo, gente. Não vai na minha, não. Eu não estou afirmando nada. Eu só estou conclamando que nós pensemos nessa hipótese. Para que quando nós virmos os nossos irmãos, quem sou eu para derrocar a fé de quem quer que seja, colocar lá no vidrinho do seu carro, que eu vejo às vezes, né, na traseira do carro, Jesus voltará. Jesus está voltando. Sempre esteve. Pois é. Ele nunca foi embora. Vou só... Isso é a conclusão que nós podemos chegar, né? Como é que alguém pode voltar se nunca foi? Jesus nunca nos abandonou, nunca saiu de nós, nunca saiu daqui. O que eu estou querendo dizer aqui, qual seria a necessidade, o motivo premente para que ele voltasse? Falar, eu vou voltar, hein? Ó, não é uma promessa, não é uma promessa.
né? Eu vou voltar. Vamos dar outro sentido a esse voltar? A Deus, as leis de Deus? Bem, Moisés, quando do seu ministério, como é que estava a humanidade? Ainda que naquela pequena parcela representativa da humanidade de até então. Hoje somos perto de 9 bilhões de habitantes na Terra. Como não tinha o censo lá do governador já na época, que era mais furado que o nosso IBGE, né? Sei lá quantas pessoas tinham na região. Até que um dos motivos do deslocamento de Jesus foi o censo e tal, essas coisas todas que a gente já sabe. Ou se não sabe, vamos procurar saber. Mas veja, a época de Moisés veio para quê? Para anunciar a existência de um Deus único, Deus de Abraão, Deus de Israel. Juntar aquele povo que se mordia mais que um cesto de gato, né? De filhote de gato. Se arranhava, se mordia mais que isso. Para ter a ideia de um Deus único. E estabelecer aí os 10 mandamentos. Entre outros. Mas os 10 fortes mandamentos. Regras de conduta moral. Assim seguiu-se a humanidade. Está travando direto. O pessoal está reclamando que está travando, né? Muita gente tá... O Zé Carlos, a Ida também falou, a Márcia. Sim, está travando, infelizmente. Ai, gente, não sei o que fazer. Deixa ele continuar, é um bom negócio, que a gente acaba e a pessoa pode ter... Então, passaram-se quanto tempo da vinda de Moisés, que a humanidade ficou mais ou menos regrada, até a necessidade da vinda de Jesus. Por que Jesus veio? Porque estava tudo bagunçado de novo. A humanidade lá estava toda bagunçada de novo. Então Jesus veio de próprio espírito, de próprio corpo e espírito, renovar a aliança que teria tido anteriormente de Moisés, que não foi cumprida, e renovando a aliança de Deus com a humanidade, através de seus ensinamentos, ele também aproveitou e colocou as novas normas, umas ementas da regra, né? Como se fosse hoje aqui, umas PEC da Constituição. Lei de amor, perdão, que Moisés não havia sido contundente naquilo ali. Então o que Jesus fez? Abriu o leque, plantou a sementinha e depois teve que retornar, deixando em tese essa promessa de volta. Mas nós vamos entrar aqui agora na segunda parte, que é já da nossa doutrina, tá? Ainda segundo a doutrina espírita, Jesus veio com a missão divina de cumprir a lei que fora anteriormente revelada por Moisés, constituindo este a primeira, Moisés a primeira, e Jesus a segunda revelação. Ele, contudo, não disse tudo. Muitas vezes se limitou a desvelar o germe da verdade, que foi completada pela terceira revelação. Qual seria a terceira revelação? Em João 14, capítulo 16 a 25, diz o seguinte, João 14, também na Bíblia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aí. Pode parecer uma contradição danada, né? Se lá atrás ele falou que viria, e agora ele diz que rogará ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós temos que pensar, nós temos que olhar as palavras e procurar entendê-las, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. Ainda um pouco, ele estava aqui, obviamente, falando isso, né? E o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Cadê a volta aí? Né? Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Juntou tudo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Uai, onde é que está aí a nuvem de 1000 megatons? Ele descende, tá nisso aqui. Vamos lembrar uma coisa que lá no começo do texto, daquele versículo tudo que eu falei lá, olha aqui, Do Apocalipse, né? 2000 anos atrás, os seguidores do Senhor perguntaram a Jesus. Aqui não está dizendo que foram os discípulos de Jesus que perguntaram. Como nós sabemos, Jesus tinha discurso preparado para cada mente, cada ocasião. Ele falava veladamente para o povo e falava explicitamente para os seus discípulos. A única resposta que nós temos que dar aqui, que não seja contradição, é essa. Quem eram os seguidores de Jesus? Tinham muitos. Lembram-se? A multidão o seguia. Reuniram-se. O Sermão do Monte tinha um monte, desculpa o trocadilho, tinha muitas pessoas. Então olha aqui. Os seguidores do Senhor perguntaram. E aqui foi especificamente Judas. Isso quer dizer que eles estavam num conclave íntimo. Que até faz a questão de colocar aqui, não os Iscariotes, que na época não era. Judas Tadeu. É o Tadeu. Né? Então Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele. E faremos nele morada. Mais uma prova de que Deus está onde? Dentro de nós. Não sei se ficou clara a primeira exortação de Jesus e essa aqui agora. Ele não se contradiz, ele não mente. Quem tem que alcançar a luz somos nós. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Correto? Jesus, a missão dele foi trazer as novas mensagens, as novas leis de Deus. Daí a alcunha maravilhosa que ele tem, Jesus, médium de Deus. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele não está falando que vai voltar coisíssima nenhuma. Pelo menos aqui não, né, gente? Dá para entender? Eu acho que sim. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que beleza. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Daí nós humildemente, nós espíritas, humildemente, temos a pretensão de que Jesus se referia a exatamente o Espiritismo. Daí que nós somos conhecidos como a terceira revelação. Sem pretensão de ser o tal. Não sabemos se será a última. Não sabemos sequer se haverá uma outra revelação. Não sabemos sequer se Jesus realmente voltará, porque vai que precise. A condução do mundo do jeito que está aí, uma coisa é certa. Nós temos que saber exatamente para quê, por que ele voltaria.
se ele já deixou a lei de amor, se ele já deixou a missão de nós espíritas, nós cristãos, né, de divulgarmos e levarmos aos 4 cantos do planeta a sua lei de amor e justiça. E se nós não conseguirmos, por motivo A ou B, ele manda seus emissários diuturnamente nos ajudar. Inclusive varrer a terra de espíritos indesejados que tentam dominar o mundo, através de pandemias, através de guerras. Daí, mais uma vez, nós não ficarmos sim tristes, preocupados e apiedarmos do que está acontecendo conosco, né? Orarmos, vibrarmos, para que não nos atinja, ou se atingir, atinja de forma não muito grave a nós todos, né? Mas veja, aqueles que partiram e que foram pessoas boas aqui na Terra, nós lamentamos, nós nos entristecemos, evidentemente, principalmente as famílias, familiares que ficam aí e tal. Mas se a pessoa provou ser um bom batalhador, um bom cristão, um bom lutador da causa, para que haja assim pelo menos um conforto momentâneo no nosso espírito, nós temos que encarar como sendo um soldado voltando, ele está sendo convocado a trabalhar do lado de lá. Né? Perdemos recentemente aí vários espíritos bons, né? Várias pessoas trabalhadoras na nossa causa principalmente, né? E que foram levados. Então nós temos que confiar que, não havendo injustiça por parte do nosso Deus, evidentemente, eles foram resgatados para talvez, quem sabe, dar um tempinho lá, tomar um banhinho e começar a trabalhar para justamente fazer face a esse número de pessoas que estão seguindo para lá. E a grande maioria não é com luz, é com tristeza, é com revolta. Então é natural que precise de pessoas, de espíritos competentes, não que lá não estejam, não tenham, tem. Mas a pessoa precisa desencarnar. Ninguém vive para sempre. E eles têm que ser resgatados, né? Também, esses espíritos, né? Exatamente. Então, ele tem que ter uma quantidade de espíritos que a gente estava vendo no nosso lar, quando teve a Segunda Guerra Mundial, exatamente. Que não só a colônia, essa colônia, mas tantas outras tiveram de receber do mundo todo. Então, muitos espíritos também foram convocados para trabalhar, para ajudar esse pessoal que estava chegando, que estava completamente desorientado, que precisava de cuidados médicos, porque lá continua também, né? A pessoa está perturbada, a pessoa teve um desencarne dramático, terrível, precisa ter um auxílio também. Eles ficam em hospitais, ficam às vezes adormecidos, então precisa ter esses espíritos que vão auxiliar nesse trabalho. Então, não dá, tem momentos da história da humanidade que não dá para pegarem aqueles que estão entrando, né? Como os recruta, né? Que fala, né? Os recrutas já tem que pegar um pessoal que já tá ali na batalha, que já sabe o que é para fazer, que não, porque como é que você vai ensinar naquele momento? Então tem situações em que precisa de pessoas que já tenham um certo conhecimento para auxiliar. Então já trabalhava aqui na Seara do Cristo, então agora você vai trabalhar aqui na Seara ajudando esses outros seres, porque assim, a gente acha que desencarnou, não, essas pessoas que estão nessa situação de Covid, principalmente, que tá tendo vamos colocar assim, um arrebatamento muito grande, então esses espíritos, eles vêm auxiliar, eles vêm ajudar nesse resgate, na transição, né, na saída, né, desse desligamento desse espírito do corpo, para que ele não tenha tanto sofrimento, já basta o sofrimento que ele teve aqui, né, então ele vai ser retirado e vai ser envolvido por esses irmãos que vão dar esse auxílio lá na espiritualidade, nas colônias. Isso, como eu disse, não não passaram a mensagem para a gente, mas pelo menos nós temos que imaginar que seja dessa forma, para que o consolo das pessoas que aqui ficam seja maior. E tem uma lógica também. Essa pessoa está aqui, está bem, está trabalhando em prol do próximo. E de repente, como nós vimos vários casos aí, a pessoa adoeceu em 2, 3 dias, desencarnou. Um bom espírito desencarnou. Juntamente com a maioria dos ignorantes
Não estou chamando ninguém assim de ignorante academicamente, estou falando ignorante da realidade espiritual. Isso. Vamos imaginar um diálogo lá. Chega alguém, desencarnou alguém aqui que era trabalhador espírita, ou não importa, mas que trabalhava em prol da humanidade. Inclusive, contraiu e veio a falecer tentando ajudar alguém. Consciente do que estava fazendo. Desencarnou, foi para lá. Outros tantos revoltados, que não queriam, se debatem. Aí imagine lá numa cama lá do hospital, uma pessoa já recuperada, o bom espírito que para lá foi, atende um outro que está lá revoltadinho. Mas, eu estava na Terra, desencarnou do quê, irmão? Covid. Eu também. Você também? Quer dizer, olha aí a diferença. Ué, por que você não está como eu aqui, bravo? Não, porque eu entendi porque eu estou aqui. Imaginação minha, não é assertivo. Mas pode acontecer. Há exemplo, quando receberam a Segunda Guerra Mundial. Qual foi o envolvimento da Segunda Guerra Mundial? Até comentei com a Jaca, ela falou assim, mas tem uma colônia em cima de cada país e tal. Tem. Só que foi insuficiente para aquele povo atender. Até porque, como eu disse logo no começo da live aqui, ou se Jesus tivesse que voltar, teria que ser no Brasil, ou um país eminentemente católico ou cristão, que se diz cristão, né? Porque teria melhor aceitação. Então, quais os espíritos que vão trabalhar em colônias, por exemplo, em cima de países como a Rússia, que é ateia, a grande maioria não acredita em Deus. Quando o advento da Segunda Guerra Mundial, nós vemos até lá na passagem do filme e do livro, viam judeus, estavam lá, desencarnaram lá na Europa. O que estão fazendo aqui? Porque aqui tinha a nossa colônia, nosso lar, tinha condições de acolher esse pessoal. Então, às vezes, o que está acontecendo agora, a pessoa precisa desencarnar. Está no plano reencarnatório dela. E o Covid foi um dos vetores, está sendo um dos vetores para o acolhimento desses irmãos que têm que desencarnar. Não é castigo de Deus, a exemplo da gripe espanhola e de todas as outras tragédias que nós já passamos. Então, o que ocorre? O que está acontecendo agora é que com a evolução midiática, né, tem esse panorama. Nossa, tantos milhões já faleceram do Covid. Sim, mas a gripe espanhola seria muito mais aterrorizante se tivesse a globalização à época. Sabe lá que você caminhar por campos de europeus assim e ver pilhas de corpos? Só que a gente não tinha esse conhecimento através da história registrada, escrita, que tivemos depois de passar. Você imagina se a gente estivesse aqui sentado assistindo a um canal de televisão morfético, né? Com lá aquela pilha de mortos sendo cremados a ar livre. O que seria... Como seria a nossa mente? O que está ocorrendo é o seguinte, é evidente que está tendo, isso nos deixa um pouco apreensivos, um pouco sem condições muito de raciocínio, né? Porque é muita informação negativa todos os santos dias. E é a verdade, ninguém está negando, é a verdade. Assim como é a verdade de tantos outros que desencarnam, de tantas outras moléstias no mundo. Reparem que esquecemos que existe a África, que era o ponto de piedade do mundo, né? Ai, tadinha, eles estão morrendo de fome. Agora todo mundo não tá nem aí se está morrendo de fome ou não. Mas estão de fome. Verdade. E o índice de Covid deles é melhor que o nosso. Em sentido de desencarne, proporcionalmente. Butão, um país que eu dei um nome engraçado, mas Butão já vacinou 60% da sua população. Porque lá teve uma diferença muito grande. Uniram-se para combater tão somente o vírus. E é isso. A volta de Jesus, ainda mais agora na pandemia, seria totalmente ignorado. Seria. Isso se não Nem fosse colocado divulgado. na cruz de novo, né? Morto de alguma outra maneira. A morte dele seria mais clássica, né? Ou os irmãos dos partidos aí criminosos acabariam com ele, Sim. ou seria condenado numa Ia corte. ser tido como louco, maluco. Impossível a vinda dele. Maluco, beleza. Eu me arrisco a dizer que ninguém pode voltar se não foi. Jesus nunca foi. Sempre esteve aqui. Nos corações daqueles que querem mantê-lo vivo.
até nós vemos frases, né? Jesus voltará, então Jesus vive. Né? Arrependa-se. Arrepender do quê? Eu não entendi, nunca entendi. Arrepender-se do quê? De ter nascido? Só se for. Me arrependo de ter nascido, só se for. Jesus já deixou claro qual é a conduta moral que nós temos. Ele voltaria exatamente para quê? A não ser que fosse, como eu repito, ninguém é dono da verdade. Pode ser que eles lá no plano maior falam, olha, não tem jeito não, nós demos tanta chance para esse povinho aí, não tem jeito. Vai ter que ser na forçada. Né? Mas aí derrocaria a lei do livre-arbítrio. E isso não estaria acontecendo conosco. Né? Então é isso, gente. Jesus voltará? Minha resposta, não voltará porque ele nunca foi. E se voltasse, encontraria sérias dificuldades em se apresentar. Porque nós sabemos que tem falsos profetas. De cara ele já seria inserido nesse contexto. Né? É um falso profeta. Continuemos então com a nossa luta diária. Primeiro de estabelecer a nossa própria vida, né? Estejamos fortes para conduzir a nossa própria vida, física, mental e espiritual. Embora a mental esteja difícil de nós conduzirmos, porque estamos exatamente passando no meio, agora é no meio, nós estamos no meio. Sabe quando você está no meio do olho do furacão? Mas calma, como Jesus prometeu, ele mesmo disse, eu não vos abandonarei. Né? Tenho-vos dito isto, estando convosco. Ele estará conosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tá bom? Então que assim seja. Tenhamos nós aí, heroicamente, valentemente, mais um resto de semana aí, com trabalho, em prol nosso e dos nossos irmãos, claro, sempre mantendo a oração, sempre mantendo a visão de que não estamos sozinhos. Né? Muitas vezes estamos passando por situações difíceis, mas Aí eu coloquei, como tem falsos profetas, cala-te boca. Infelizmente, né? O importante é nós reconhecermos esses falsos profetas e não irmos bater de frente com eles. Deixa eles lá. Porque é para ser assim. O que nós temos que entender é que o que vai acontecer conosco é para ser assim. Nós nos adequamos e tentamos minimizar os efeitos das coisas que podem acontecer, principalmente negativo. Como esse pensamento que eu falei. Pode não ser verdade, mas vamos imaginar que a pessoa muito boa foi porque estão precisando dele lá. E quem sabe ele vai estar trabalhando em prol da nossa continuidade aqui na Terra. E se algum de nós tivermos que seguir, pense da mesma forma. Fala, olha, que pena que ele foi, mas ele está... De repente você está numa pior, mas é melhor pensar assim, né? Já te abre um caminho de luz. Não é? Então que fiquem todos com Deus, que Deus possa nos abençoar nesse resto de semana. E não só agora, né? E querendo ele, semana que vem estaremos de volta para, se possível, cumprir mais uma etapa da nossa tarefa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Então vamos unir os nossos pensamentos, levá-los até Deus e com muito amor e carinho vamos mandar essa energia positiva, de esperança, de paz, proteção a todo o nosso planeta Terra, à natureza, aos animais, a todas as pessoas do planeta, a todos aqueles que estão doentes, aos idosos, as pessoas que estão carentes, com depressão, crianças abandonadas, as pessoas que estão perambulando pelas ruas por conta de uso de drogas, pelas casas de caridade, pelas escolas, pelas creches, asilos, orfanatos, hospitais, presídios, a todos aqueles que estiverem necessitando. E a todos os nossos familiares, nossos amigos, parentes, vizinhos, pelos nossos lares acolhedores, e nossos entes queridos que já partiram. E vamos pedir a Deus aqui,
né? Vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos também, né? E pedimos a Deus que tenhamos uma excelente semana com bastante paz, saúde e proteção. E que segunda-feira vocês estejam com a gente para o nosso momento da corrente do bem, orar e ação. E na terça, se Deus quiser, nós teremos mais um tema aqui da nossa casa, da nossa instituição, né? O Pedro vai trazer um tema para nós aí. E agradecemos pelas orações que vocês fizeram para o restabelecimento do Pedro e de todas as outras pessoas. Que é bom. Continue orando por nós também, viu? Por mim também, por favor, preciso. E, claro, vamos também mandar uma vibração muito especial para todos aqueles que estão na linha de frente, né, combatendo a Covid, os médicos, enfermeiros, todos dos hospitais, os cientistas, e para que essa vacina, vamos vibrar para que a vacina, ela tenha realmente a sua eficácia em todos nós, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Amamos vocês. Coração, né?